Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito recorrente nas redes sociais e até nos consultórios, que é: será que a minha bariátrica está funcionando corretamente? Será que eu estou perdendo o peso que eu deveria perder? Isso é muito importante. Muitos pacientes acham que não estão perdendo o peso que deveriam perder. E muito se dá porque os pacientes se comparam um com o outro. Uns dizem assim para mim: eu perdi só 8 quilos e a fulana perdeu 15. E na verdade, assim, o que eu tenho a dizer para vocês? É que às vezes 8 quilos é mais do que 15 quilos. Isso depende muito do excesso de peso que você tem. Quando nós fazemos uma cirurgia, nós estimamos que essa perda seja em torno de 70 a 80% do excesso de peso. Nós calculamos o excesso de peso através da bioimpedância. Através desse exame, nós conseguimos definir exatamente qual é o excesso de peso do paciente. E em cima disso, nós traçamos uma meta. Nós traçamos uma meta de perda, mas não é uma perda rápida. O paciente que faz a cirurgia, ele não perde em uma semana, 2 meses, o peso que tem que perder. Não é assim. O nosso organismo não funciona assim. Essa perda acontecerá ao longo de 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente. Então, assim, primeiro ponto, nós temos que avaliar se essa perda está condizente com o excesso de peso que essa pessoa tem. Feito isso, nós temos que avaliar se o paciente perdeu de fato gordura, músculo ou água. Então, novamente, a bioimpedância é fundamental para a gente analisar qual é e como aconteceu essa perda. Nós não queremos que a perda seja muito rápida, porque com a perda rápida o paciente também vai perder nutrientes, vitaminas, proteínas, e ele pode, inclusive, fazer uma coisa chamada sarcopenia, que é uma atrofia, um consumo da fibra muscular. E isso nós não queremos. Músculo é vida. Quando você for no seu médico, na sua médica, peça a ele para avaliar a bioimpedância, mas também faça os exames de sangue, bioquímicos, porque isso também vai afetar a sua perda de peso. Se você está com deficiência de vitamina D, com deficiência de vitamina B6, B12, B1, enfim, as vitaminas, elas são chamadas de cofatores de produção, por exemplo, de neurotransmissores. E isso, de alguma maneira, se não estiver reposta ou repondo da maneira correta, vai afetar, inclusive, o nosso comportamento. Então, assim, paciente que está com dificuldade de perder peso ou acha que não perdeu peso, primeira coisa que tem que fazer: volta no médico, volta no cirurgião. O cirurgião ele vai avaliar, primeiro, se a cirurgia está boa, se a cirurgia está íntegra, se a cirurgia está anatomicamente boa. Esse é o primeiro ponto. Se a cirurgia não está boa, se a cirurgia, por algum motivo, não está funcionando como deveria funcionar, o paciente não vai ter a ferramenta adequada para combater a obesidade. A gente tem que entender que obesidade é uma doença e que a cirurgia é uma ferramenta que ajuda o paciente a controlar a obesidade. Feito essa avaliação, a cirurgia estando íntegra, boa, o segundo passo é avaliar se o paciente está bem, bioquimicamente falando. Porque se o paciente não está se alimentando da maneira correta, se o paciente está com deficiência de vitamina, se o paciente não está fazendo uma reposição adequada de proteína, isso vai comprometer também
a qualidade da perda de peso. Terceiro ponto, cirurgia está boa, o paciente está perfeitamente, bioquimicamente falando, bem. Aí tem que avaliar o comportamento do paciente. Se o paciente está fazendo ou não uma boa alimentação, se o paciente está burlando, se o paciente está bebendo, se ele está comendo doce, se ele está ou não fazendo atividade física. E aí há que se mudar esse comportamento. Então veja que a perda de peso ela tem que ser avaliada de várias maneiras. Por isso é muito importante que o paciente, se ele tiver em dúvida, ele tem que voltar no seu profissional, no seu médico, no seu cirurgião, para que ele possa ajudar. E por último, se a cirurgia não está boa, se a cirurgia está com algum problema, esse paciente terá que ser reoperado. A reoperação, ela é sim efetiva nos casos em que a cirurgia, por algum motivo, não está funcionando como deveria funcionar. E aí, sim, indica-se a reoperação em cirurgia bariátrica. Ok? Espero ter ajudado vocês aí a entender essa questão de perda de peso, esse medo que alguns pacientes têm de não estar perdendo adequadamente. E minha orientação para todos: se você está em dúvida, volta no seu médico, ok? Um abraço e até logo.